A CD Projekt Red soltou aí os requerimentos mínimos e recomendados para a galera que quer jogar Cyberpunk 2077. E nós temos algumas coisas bem interessantes ali. A primeira é que as especificações não estão pesadas, então estou bem otimista, acho que muita gente vai conseguir jogar esse jogo, esse que vai ser um dos grandes lançamentos do ano, sem dificuldades em suas máquinas, quem sabe até sem necessidade de fazer upgrades. Outra coisa interessante é que a CD Projekt Red escolheu umas peças bem esquisitas, então nós temos a recomendação de alguns componentes um tanto antigos, eventualmente. Então o que nós vamos fazer nesse vídeo é falar sobre essas especificações e também tentar precificar. Quem não tem uma máquina capaz de rodar o jogo hoje, que tipos de aquisição vai ter que fazer para dar conta do game. Esse vídeo é um oferecimento das memórias RAM Pichau Gaming, uma parceria com a Team Group. Esses modelos DDR4 vêm em diferentes especificações para atender múltiplas necessidades de performance. Módulos de 8 GB operando a 2666 e 3000 MHz. Bom, vamos começar comentando do PC mínimo, aquele que a Projekt Red está indicando que é o que você precisa para mais do que só abrir o jogo e rodar ele, você realmente conseguir jogar ele com um nível minimamente aceitável de qualidade. Eu imagino que a desenvolvedora também esteja mirando em coisas como 30 quadros, não necessariamente 60 quadros, então é que você vai conseguir rodar, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas como taxa de quadros ou qualidade para conseguir rodar o jogo. Nessa situação, nós temos algumas configurações um pouco antigas e algumas excêntricas. Então, partindo primeiro do processador, nós temos a recomendação do Core i5 3570. E os Core i5 são processadores muito populares para jogar, mas nós temos uma referência de um processador i5 bastante antigo. Ele é um 3570, então ele já faz um tempo que a gente testou ou que alguém comprou ele novo. E por parte da AMD nós temos como referência o AMD FX 8310 como processador. Aqui nós já temos um processador um pouquinho mais robusto, um cara de 8 núcleos, enquanto que o Core i5 é um processador de 4 núcleos. E aqui acaba entrando, nós temos a sorte aqui no Adrenaline de ter o hábito de toda quinta-feira à noite testar umas peças mais antigas. E por conta disso a gente não está tão desatualizado sobre o que significa um Core i5 3570 dentro de um line-up atual. E nos nossos testes mais recentes com o i5 da série 3000, a gente tem uma bateria, na bateria de testes ele tem um nível de desempenho que é substancialmente acima de um Pentium, por exemplo, mas também um pouco abaixo do que é um Core i3, por exemplo, de 9ª geração. Porque esse aqui é um processador que ele é 4 núcleos e 4 threads. Um i3 de 9ª geração, ele também é um processador de 4 núcleos e 4 threads, mas aí ele tem a vantagem de ser uma arquitetura mais moderna. Então, a má notícia para o pessoal de olho numa configuração mínima é que dessa vez, galera, não vai dar. O bom e velho Pentium God, acho que dessa vez não vai dar. Para o Cyberpunk, ele aparentemente está abaixo do mínimo recomendado. Mas, em compensação, temos por lado positivo que o processador que mais ou menos moderno que nós teríamos para ter esse nível de performance não está muito longe. Então, daria para ir com um Core i3 9100F e inclusive estaríamos com uma margem de performance acima do Core i5 de 3ª geração. Então, dá para ir com esse cara aqui, Core i3 9100F. É um processador hoje na faixa aí mais ou menos dos R$500 e é com esse processador que nós vamos para a nossa configuração mínima. Parte de RAM. Está sendo recomendado você ter pelo menos 8 GB. Então, o ideal seria 2 módulos de 4 GB. Eu vou ser sincero, está cada vez mais difícil, principalmente se você está procurando em lojistas online, está procurando essas memórias um pouco mais rápidas, com esse perfil gamer, está cada vez mais difícil achar 4 GB. O pessoal, em geral, está indo para kits de 8. Então, no caso, eu estou indicando este carinha aqui, um módulo da Team Group, que opera em 2666 MHz, tem 8 GB, está aí na faixa dos R$250. Mas se você realmente vai parar nos 8 GB, o ideal é você fazer um dual channel, então pegar 2 módulos de 4. Sinceramente, se você está montando uma máquina gamer, compra um de 8 e já vai pensando no próximo módulo de 8, porque realmente o caminho, dentro do possível, é montar PCs com 16 GB para você não ter problema. 8 GB vai dar conta, e no caso, no Cyberpunk, é o mínimo que eles estão pedindo, mas não é o que a gente recomenda e nem é o que a própria CD Projekt Red recomenda. Quando a gente chegar na parte das configurações recomendadas, vocês vão ver que eles vão pedir um aumentozinho aí na sua memória RAM disponível. Então, um processador de mais ou menos uns R$500, uma memória de 250. A mainboard a gente não precisa se preocupar muito, é um i3 que não tem nenhuma perspectiva de fazer overclock, um cara que podemos ir tranquilo numa H310 sem ter problemas, então tá ali mais ou menos uma faixa de uns R$500.
E o que nos traz para a configuração de placas de vídeo. Então, as recomendações são duas. Nós temos ou uma 780 de 3 GB, o que é uma boa placa de muito tempo atrás. Então, aqui que começa a ficar engraçado as recomendações da galera da CD Projekt Red, porque eles falam de uns hardwares, nossa, tá incrivelmente sujo. Então, inclusive, eu não sei o que aconteceu com esse bichinho aqui, quando estava guardado. Mas são hardwares, em alguns casos, bons. A 780 era muito boa quando foi lançada, mas faz tanto tempo que a gente perde o paralelo do que é esse componente para os padrões de hoje. Então, uma 780 ou aí essa aqui é mais fácil de a gente falar sobre ela, que é este cara aqui, ou A470. Essa é um pouco menos antiga, já não é tão antiga que nem uma 780, é uma Polaris, é uma arquitetura que já não está tão defasada e, inclusive, é a placa que a gente recomendou no primeiro PC Ideal que a gente montou aqui no Adrenaline. Então, nós tínhamos a 470, se eu não me engano, na edição 2015, talvez 2014, talvez 2016, em algum lugar. O nosso PC Ideal usava uma 470. Mostra, então, realmente o pessoal que investiu num computador intermediário de vários anos atrás ainda vai conseguir jogar o game. Também é mais uma amostra de como ele não está muito pesado. Então, a placa de vídeo ou é uma 570, ou se a gente tentar modernizar essa 780, tentar alguma coisa um pouco mais recente, se a gente olhar no paralelo de performance, a quantidade de VRAM também acaba sendo relevante para mirar em Full HD, ou seja lá qual for a resolução ali que eles estão mirando, talvez no 900p. Um dos caras que passa mais perto é este aqui, em nível de performance e que não é tão antigo. Essa é a 1060 de 3 GB, também tem a mesma quantidade de VRAM, não está muito longe em termos de performance. Ainda você encontra uma ou outra no mercado, ela também já está meio que dando seu adeus, mas uma coisa que eu já gosto do quanto ela moderniza é que ela tem um conector de 6 pinos. A 780 tinha dois conectores, um de 8 e um de 6, então você já vê o quanto a arquitetura evoluiu entre a 780 até este cara aqui. E sendo sincero, ela é uma placa um pouquinho difícil de eu pôr no lineup atual, porque ela está abaixo de, por exemplo, a 1650 Super e a 5500 XT da AMD, que são as placas atuais RDNA e também da série 16 da NVIDIA. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade de substituir ela. Então a gente acabei usando de referência mesmo esses dois caras aqui, a 470 e a 1060 de 6 GB. Com outras coisas que nós precisamos pôr num PC para ele funcionar, inclui aí e que tá. A CD Projekt Red estava com uma recomendação um pouco engraçada para o mínimo, porque eles falam de espaço em HD, falam de 70 GB, mas é a primeira vez que eu vejo que os requerimentos recomendados eles invadem os requerimentos mínimos. Porque nós temos que o mínimo recomendado é um HD, porém se recomenda um SSD, e não é à toa que, sim, nos recomendados está lá aquele SSD. Então é a primeira vez que eu vejo um item que na verdade é do PC recomendado, ele meio que faz uma aparição na configuração mínima e é um SSD. E nessa configuração que a gente está montando aqui na Adrena, nós estamos recomendando upgrade para um SSD, até por questão de qualidade de vida. Então, realmente, o seu computador fica muito melhor com SSD. E eu levei em consideração nas contas um SSD de 250 GB, que é para você ter os 70 GB que o Cyberpunk está pedindo, e espaço para você fazer esse upgrade que você já devia ter feito no seu PC, colocar o Windows também aqui dentro e o Cyberpunk. E aí nós temos essa configuração toda bonitinha, juntinha. Outras coisas que inclui, considerei uma fonte de 450 watts, e considerando tudo isso junto, nós temos um orçamento de mais ou menos R$ 2.950 para a casa dos 3.000 e fumacinha, quase mais ou menos nessa casa de upgrade, isso considerando que você tem um computador hoje e que você precisa trocar todas essas peças, né? Processador, placa-mãe, fonte, placa de vídeo. Talvez ao longo desse vídeo você já for percebendo que é só a placa de vídeo, que você precisa fazer upgrade, só o processador, mas considerando que você vai ter que fazer toda a troca, mais ou menos na casa dos R$ 3.000 do computador, aí coloca mais um gabinete, vai ficar não muito longe disso. Você vai encontrar até computadores montados mais ou menos um orçamento nessa casa. E com essa configuração a gente espera ter o mínimo necessário para conseguir rodar o Cyberpunk. Para o nosso PC recomendado, né, ou recomendado pela CD Projekt Red para o Cyberpunk, a gente tira algumas dessas placas, nós vamos precisar de upgrades em relação a uma placa de vídeo mais potente do que essas que a gente indicou. Processador também, as recomendações são um pouco mais altas do que essas que estão aparecendo aqui, enquanto que outras peças se mantêm. Então, por exemplo, o SSD, como a gente já tinha comentado, era uma especificação recomendada que meio que está invadindo ali as mínimas, então um SSDzinho, estava na hora de você fazer esse upgrade no seu PC se você não fez ainda. Memórias, como a gente já havia comentado já na parte da memória RAM, eu continuo falando que computadores de 8 GB dá para jogar, mas eu sempre tenho que emendar na frase de preferência 16.
e a CD Projekt Red vai lá e tem recomendado 12 GB. Então você pode fazer uma configuração de, por exemplo, comprar um módulo com 8, vai lá compra um módulo com 4. Normalmente a gente indica você fazer simetria no seu sistema, então de preferência comprar 2 módulos que operam nas mesmas frequências, que têm a mesma capacidade. Então dentro do possível, no nosso caso nós vamos recomendar então que vamos montar um computador com 16 GB, que obviamente dobra o nosso custo com memória. Então são 2 módulos de R$250 cada um, vai subir o nosso orçamento para R$500, mas de novo, se está montando uma máquina gamer, eu recomendo fortemente hoje em dia investir na faixa dos 16 GB para ter tranquilidade que não vai faltar RAM, você não vai ter engasgo no seu sistema por causa disso. Outra coisa que mudou também é a parte de processadores e no caso nós temos de novo a recomendação de um processador um pouco antigo. Então no caso eles falaram num Core i7 e de 4ª geração, estamos falando aí da série 4000 de processadores da Intel, um 4790, que também é um processador que a gente, por sorte, recentemente testou no Ainda Vale a Pena, então a gente tem uma noção do que ele representa em hardwares atuais. E o outro processador recomendado, esse vem de um lugar que acho que ninguém esperava. Tadá! Acredite se quiser, senhoras e senhores, o PC da crise é a especificação recomendada em algum game hoje em dia. Não ele todo, obviamente a CD Projekt Red não quer que você jogue nos gráficos integrados do AMD Ryzen, mas o processador AMD Ryzen que está aqui, o 3200G, é o processador recomendado. Então você provavelmente já vai alcançar algo, acredito, na casa dos 60 quadros e com um processador de 4 núcleos e 4 threads que a gente usa aqui no Adrenaline para o nosso quadro do PC da crise, que é aquele computador que tem que se virar com os gráficos junto do processador. Mas o sonho do PC da crise não vai ser... O voo não é tão alto assim, tá, galera? Porque os gráficos recomendados não vão ser gráficos integrados, eles vão pedir mais performance gráfica. A gente vai descobrir. Quando sair o Cyberpunk, a gente vai, claro, tentar rodar ele aqui, mas ele não está nos gráficos... Acho que ele não atende nem os mínimos, então vai ser uma luta mesmo. Mas, então um 3200G ou um Core i7 4790. A gente pegou de referência o Core i7 e colocamos ele no nosso gráfico de performance para entender qual é o processador do lineup atual de Intel e de AMD. A gente alcançaria esse nível de performance por um preço mais acessível. E o cara que consegue isso é este aqui. É o Ryzen 3 3100. Ele é um processador sendo vendido aí na casa dos R$800 e ele tem 4 núcleos e 8 threads, é um quad-core bastante robusto e é o que alcança melhor o nosso esse objetivo de ter um processador que é ter um nível de performance até com uma margem acima do Core i7 4790, tentando ser o mais acessível possível. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque entre o 3100 e o 3300X, eu acho que você deve ir com o 3300X. Então ele custa R$800, às vezes acho um pouquinho mais barato, mas tá ali, R$750, R$800, uns R$100 mais caro, ou às vezes até menos. Ao invés do 3100, você vai com o 3300X. E ele tem uma vantagem legal em games. Se o seu foco é jogar, dê preferência para gastar esses R$100 a mais e pegar o 3300X. Para o nosso experimento, eu estou indo aqui usando de referência o preço do 3100, porque ele atende o que a gente está buscando, que é o requerimento feito aí pela CD Projekt Red, o nível de performance que eles querem no PC recomendado. Agora trazendo para a placa de vídeo, acho que nós temos talvez uma das coisas mais curiosas do line-up das peças recomendadas. Então, você vai ver aqui, eles falam de uma 1060 de 6 GB, que é um modelo muito popular, a série 60 da NVIDIA costuma ser referência para a galera que quer um custo-benefício na placa de vídeo para jogar, bom nível de desempenho sem um custo muito alto. A 1060 é uma placa muito popular, basta você dar uma olhada no Steam Survey ali dos dados da Steam, você vai ver que a série 60, a 1060 de 6 GB está entre uma das que é mais popular, está caindo com o tempo, obviamente porque ela está ficando antiga, mas ela ainda é uma placa muito popular, então ela faz bastante sentido, tranquilo. E a outra recomendada, sério, cadê você? Ah, eu enfiei aqui embaixo. A outra recomendada é esse cara aqui, que é o tipo de produto que só a Adrenaline para ter. Isso aqui é uma Fury, R9 Fury. É um produto que, claro, ele tinha um bom nível de desempenho, ele é um pouco mais antigo, mas ele tinha um bom nível de desempenho, usava a tecnologia de memórias HBM, que é uma coisa um tanto excêntrica, e eu acho que teve um alcance muito limitado no mercado. Poucas pessoas têm, se você procurar dados aí de uso. A gente tem uma porque, obviamente, a gente sempre mantém o máximo de modelos aqui justamente para a gente poder fazer os testes e tudo mais, mas é uma Fury. E eu não sei por que eles usaram uma placa tão incomum para ser a referência da AMD. Meu palpite é que dentro da CD Projekt Red
Tem um dono de uma Fury, R9 Fury, que ficou muito orgulhoso em descobrir que a placa dele ainda era recomendada para o jogo que eles estavam desenvolvendo, sei lá, mas por algum motivo eles quiseram colocar essa placa. E vamos traduzir ela, o que é essa placa para o nosso line-up atual? E felizmente, de novo, ainda vale a pena ver um resgate, porque a gente testou a R9 Fury X recentemente. Da Fury para a Fury X nós temos diferenças marginais de performance, elas não são muito diferentes. E nos nossos testes da Fury X ela ficou entre a 580 e a 590, o que não é uma surpresa. A 580, 590 é meio que os caras que estão no patamar da 1060 de 6 GB por parte da NVIDIA. Então, foi uma volta muito estranha em um produto muito antigo e muito específico que eles escolheram para usar de referência. Não faço a menor ideia porque eles escolheram isso. Mas vamos modernizar esse line-up. A 1060 está saindo de linha, a Fury X quase não existe, nem na época dela ela quase não existia. Hoje em dia, se você quiser esse nível de performance, algo entre a 580 e a 590, mais ou menos a 1060, são esses dois caras. Então, por parte da NVIDIA, nós estamos falando da 1650 Super, é o cara que vai entregar um nível de performance mais ou menos aí na altura da 580, que a gente estava falando ali também da 1060, da Fury. Da Fury? Não sei quando eu vou falar da Fury, R9 Fury em um vídeo de novo. Então, 1650 por parte da NVIDIA, a versão Super, cuida que tem a versão não Super. Ela vai ficar mais próxima ali do mínimo do que do recomendado. E por parte da AMD, um nível semelhante de performance, esta aqui é a Radeon RX 5500 XT. São duas placas com nível parecido de performance e também com preços muito parecidos. As duas estão aí na casa dos R$ 1.300 mais ou menos, R$ 100 para cima, R$ 100 para baixo, mas elas estão ali sempre tete a tete. São duas placas custo-benefício bem interessantes do mercado. São hoje os modelos do line-up atual deles as de entrada, né, desconsiderando, você tem que pegar placas mais antigas, tipo RX 550, para ter coisa mais barata que isso, tudo mais. Então, essas placas de 1300 são hoje, das placas modernas de NVIDIA e AMD, as mais acessíveis. E juntando tudo isso, galera, nós temos um preço que oscila entre R$ 3.800 a R$ 3.900 de investimento, se você tiver que fazer todos esses upgrades. Digamos que, sei lá, você está com um processador muito antigo, você vai ter que trocar memórias, mainboard, placas de vídeo, processador, tudo mais. Sendo que nesse setup eu estou considerando a mainboard sendo uma B450. Você até consegue economizar uns 200, 300 reais descendo para uma A320, mas em geral, sempre bom ter ali, se você quiser fazer um overclock, você ter essa possibilidade de mexer um pouquinho mais no seu processador Ryzen, e às vezes a diferença de preço não compensa. A placa como um todo também tem mais qualidade, tem mais conectividade e tudo mais. Então você vai gastar mais ou menos nessa faixa, 3.800 a 3.900. E ficou faltando só um PC para realmente jogar o jogo com tudo que tem direito. Inclusive, vai estar disponível recursos como o Ray Tracing e o DLSS. Nesse caso, galera, eu vou ficar devendo para vocês, porque a própria CD Projekt Red ainda diz que no futuro vai apresentar essa configuração que você precisa para jogar o jogo em alta qualidade, começar a usar esses recursos novos. Como ele vai ter Ray Tracing, mas também o DLSS, eu estou otimista que para a galera querendo jogar em Full HD, a 2060 já não vai ter problemas nenhum. Então, normalmente a gente tem visto que os games que têm um bom suporte a DLSS e trazem Ray Tracing, as duas coisas costumam se balancear legal. Você consegue, com uma 2060, se o DLSS está em ação, pelo menos Full HD com Ray Tracing, uma qualidade alta, você já consegue, se não até subir um pouquinho mais a resolução e tudo mais. Mas eu acredito que nessa configuração você já dê conta. E processador, se você vai jogar em altíssima qualidade, eu recomendaria subir um pouquinho nosso processador aqui. Então nós temos o 3100 ou 3300X ali na faixa dos R$800. Pensaria com carinho em subir pelo menos para um i5 10400 ou para um Ryzen 5 3600, então seu orçamento sobe uns 400 a 700 reais a mais em processador, depende do preço que você encontrar esses caras. Bom, galera, essas são as configurações que a CD Projekt Red está recomendando e a gente só deu uma atualizada para conseguir entender do que se trata. Então, acredito que muita gente não vai precisar dar upgrade. Se você tem um PC gamer hoje em dia, tem boas chances de ele atender pelo menos a especificação mínima. Então, ele não está indo pesado nem em processador, placa de vídeo também não está nada exagerado. Então, acredito que muita gente nem precisa mexer nos seus PCs. Agora, se você precisa mexer, você viu aí mais ou menos os preços aí de questão de memórias ou questão de placa de vídeo, o que você precisa fazer de atualização. Mas mesmo assim, os requerimentos recomendados já estão na casa das placas intermediárias atuais, então acho que não vai ser um grande estresse. Para mais testes com hardware e artigos que a gente comenta aí, tudo que a gente testa aqui no Adrena, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando um novo vídeo for ao ar. E até a próxima. Tchau, tchau!